Olá, muito boa tarde. Recentemente, o Serviço Pastoral a Pessoas com Deficiência chamou a atenção para a situação em que se encontram os portadores de deficiência nestes tempos de confinamento e de alteração no funcionamento das instituições. Um debate online juntou especialistas e familiares na análise de um tema que também nos mobiliza hoje ao falar dentro de instantes com Isabel Val, que está entre nós. Antes, olhamos ainda os temas que marcam a atualidade religiosa. O padre é um homem com medo, perguntas e dúvidas, mas sabe que o amor é que alarga horizontes. Palavras do arcebispo de Évora em dia de missa crismal. Tal como toda a Igreja, também a Arquidiocese de Évora celebrou a missa crismal na solenidade do Sagrado Coração de Jesus, levando à sede de Évora os padres para uma celebração mais próxima com o bispo. O presbitério de uma Igreja que aposta em permanecer junto de comunidades humanas cada vez mais reduzidas. A agência Eclésia Dom Francisco Senra lembrou que não é um vírus, mas a desertificação humana e económica que está a fechar o Alentejo. Permanece, porém, a Eucaristia, permanece, porém, a Igreja ou a Capela, permanece, porém, o padre que periodicamente, ou o diácono permanente, estão com o povo. Em algumas localidades é mesmo a única coisa que permanece. Este estar junto e estar com tem um valor imenso. A Igreja é ainda um elo que liga o povo à sua identidade e cultura, uma ligação assegurada pelos padres que, segundo o bispo, são homens que também experimentam a dúvida e o sofrimento. O padre é um homem, tem medo, tem perguntas, tem dúvidas. O padre precisa de ser estimulado e o padre aprende que o amor alarga horizontes e por isso tem um espaço enorme para dar a vida, e é dando a vida que ele se encontra com a própria vida. E por isso que esquece muitas vezes os seus problemas, o seu pequeno mundo pessoal, para dar a vida, e aí ultrapassa e é capaz de sentir também o grande sentido da vida. Nestes homens que entregaram a sua vida à Igreja, alguns foram lembrados em especial nesta celebração que assinalava alguns aniversários sacerdotais. Então, para mim está sendo uma alegria imensa, principalmente nesse dia solene do Sagrado Coração de Jesus. Hoje todo o meu dia foi de louvar e bendizer a Deus pelo dom do sacerdócio e rezar também por todos os padres, para que de fato possamos ter esse coração misericordioso de Jesus, manso e humilde. Este sacerdote brasileiro está no Alentejo apenas há alguns meses. Então, para mim está sendo uma experiência muito nova e eu sempre peço a Deus. Eu aprendi isso com meu diretor espiritual no seminário lá no Brasil. Eu devo florescer onde Deus me planta. Então, quando eu fui designado para vir aqui para o lado do Alentejo, então já fui colocando no coração de Deus para que de fato eu pudesse já viver aqui toda a minha experiência de padre, experiência pastoral, com esse povo que me foi confiado de Mourão, Granja e Luz. E há também aqueles que já contam com 50 anos de serviço à Arquidiocese de Évora. É o rever de uma história de 50 anos, não é? Mas é principalmente o agradecer, quer a Deus, quer à família e aos amigos que me acompanharam até hoje. Uma celebração atrasada pela pandemia e onde os padres renovaram diante do seu bispo os votos sacerdotais que enquadram o seu ministério. Atenção aos pobres, ser próximo, olhar os jovens e cuidar do planeta são prioridades do padre Miguel Almeida, que é o novo provincial dos jesuítas portugueses. Muitos amigos e familiares juntaram-se no Colégio de São João de Brito, em Lisboa, para acolherem o novo provincial dos jesuítas portugueses. O padre Miguel Almeida tomava posse desta missão na Eucaristia, que começava pela leitura do decreto de nomeação. Pela grande confiança que nos inspiram no Senhor, a tua virtude e prudência, te escolhemos e nomeamos provincial de Portugal e te conferimos toda a autoridade, as graças e as faculdades que correspondem a este cargo, segundo o nosso Instituto, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Pronto. Se isto fosse uma simples tomada de posse, agora havia umas palavras de circunstância e íamos embora.
mas não é. É mesmo o pôr-nos nas mãos de Deus. Por isso agradeço outra vez a vossa oração, por mim, por todos nós jesuítas e por toda a comunidade inaciana. O padre Miguel Almeida assume assim os destinos da Companhia de Jesus no nosso país, sublinhando algumas prioridades do governo. Temos 4 preferências apostólicas para os próximos anos. A caminhar junto aos pobres. Caminhar junto aos pobres é difícil. Não é eu estar cá em cima e dou uma moedinha, descarrego a minha consciência e o pobre, coitadinho, vai à sua vida. Não sei se algum de nós aqui pode dizer que tem um amigo pobre. Que bom. Caminhar junto. Caminhar junto. Caminhar sozinho é mau. Geralmente perdemos. Levar Deus aos outros através dos exercícios, caminhar junto aos pobres, acompanhar a juventude. Não para ser a igreja jovem. São tretas de palavras, mas a juventude é um conceito muito lato, mas são alturas da vida em que se tomam opções fortes para a vida toda. E serem bem acompanhados nesta altura acho que é uma obrigação nossa. E, portanto, a Companhia de Jesus continua a apostar no acompanhamento da juventude. E, finalmente, somos convidados a colaborar no cuidado da nossa casa comum. O padre Miguel Almeida sucede ao padre José Frazão, que nesta ocasião deixava algumas recomendações ao seu sucessor. Se o padre Miguel me permite dar um conselho de ex-provincial, é isso que lhe recomendo, o desejo de ser livre, a procura de ser livre. Uma coisa tens garantida, faças ou não faças, digas ou não digas, vais mais aqui ou mais ali, haverá gente que gosta, haverá gente que não gosta, haverá gente que te louva, haverá gente que te critica, haverá gente nariz empinado que vai dizer que de outra maneira seria melhor. Isso está garantido. E, portanto, se está garantido, o melhor é ser livre. Obviamente, não de fazer o próprio capricho, não fazer o que apetece, mas ser livre para procurar a vontade de Deus nas circunstâncias concretas. Na Eucaristia de tomada de posse estiveram presentes jesuítas e representantes das várias comunidades e colaboradores mais próximos. E nesta inquietação, que é a inquietação que vale a pena e a única que faz sentido, como também nos dizia o padre Miguel na homilia, os sobressaltos que fazem sentido para vivermos em abertura, não ficarmos fechados nos nossos mundos mais habituais, naquilo que é mais fácil, mas sempre abertos ao mundo. E por isso o novo provincial também é sempre uma nova maneira de nos recordar o que é essencial. E o essencial é justamente este acolhimento de Jesus, esta capacidade de abertura também à realidade. Dada a circunstância do tempo que vivemos, a confraternização foi substituída pela fotografia de família que registou a ocasião. Já se pode subir ao Cristo Rei, o elevador já abriu e o santuário preparou medidas de segurança inovadoras. Os visitantes já voltaram ao Santuário de Cristo Rei, em Almada. O apelo de uma das melhores vistas sobre a cidade cruza-se aqui com uma proposta espiritual que convida a olhar também o interior. O confinamento ditou o encerramento do monumento, mas agora as portas voltaram a abrir, ou melhor, o elevador voltou a subir. O acesso ao terraço, o elevador, já com novas medidas de segurança, com uma máquina também muito especial, adquirida aqui pelo Santuário de Cristo Rei para garantir a segurança e, no fundo, também a confiança das pessoas que nos visitam. E assim, logo encontramos 2 turistas holandesas que chegaram a Lisboa na segunda-feira e que também logo quiseram visitar então aqui o terraço do monumento a Cristo Rei. Este regresso dos visitantes levou também a criar um ambiente de prevenção do vírus e a dotar o espaço de sistemas de segurança sanitária. É o que encontramos junto ao elevador. Uma máquina de desinfecção, digamos assim, para que a pessoa que sobe no elevador e depois nas escadas que
dão acesso ao terraço do monumento se possa sentir em segurança. E creio que essa também é uma novidade que trazemos aos nossos dias e que também há de representar o futuro aqui do Santuário e do Monumento do Cristo Rei. Tínhamos algumas limitações até à data, ali no acesso ao terraço, e agora fizemos com que as pessoas possam subir e descer à vontade, com desinfecção, com higienização, e que se possam sentir bem aqui neste espaço. À chegada, o visitante é rastreado na sua temperatura corporal para verificar que está nos valores normais. Depois, após uma desinfecção das mãos, entra neste portal, onde todo o corpo é envolvido com um spray desinfetante. A medida é obrigatória para quem utiliza o elevador que permite o acesso ao terraço do monumento. Mas o Cristo Rei é muito mais que um terraço com uma vista deslumbrante, é um lugar de fé dedicado à espiritualidade do coração de Jesus. Além disso, acreditamos que o Santuário do Cristo Rei tem um outro potencial, além de espiritual, cultural e diria também intelectual, para oferecer à nossa Igreja em Portugal. Concretamente aqui, neste espaço, junto à capital, na nossa Diocese de Setúbal, acreditamos que pode marcar toda a diferença. Os serviços que no futuro tínhamos aqui, as ofertas culturais, intelectuais, para os nossos cristãos e não só, para todas as pessoas que procuram o bem, procuram a verdade, procuram outros voos de pensamento, procuram também, no fundo, decifrar os sinais dos tempos e aquilo que Deus nos pede também à nossa Igreja, Deus pede a cada homem e a cada mulher do nosso tempo. Se já começou as suas férias, não deixe de passar por este espaço que lhe permite uma visita em total segurança. É em agência.eclesia.pt que pode acompanhar estes e outros temas que marcam a atualidade na Igreja Católica. Agora olhamos a situação dos portadores de deficiência e das suas famílias. Está connosco Isabel Val, que é responsável pelo Serviço Pastoral a Pessoas com Deficiência. Boa tarde, obrigado por estar entre nós. Foi há poucos dias, podemos dizer, este debate online que juntou alguns especialistas, mas sobretudo veio chamar a atenção para a situação dos portadores de deficiência nestes dias muito diferentes para a maioria das pessoas e para estas pessoas, que ainda é mais diferente, não é? Sim, têm sido situações muito complicadas, porque com as escolas encerradas e as crianças e os jovens com necessidades educativas especiais estão em casa a tempo inteiro, famílias em que os pais podem estar em teletrabalho, têm os irmãos também com aulas através da internet ou com aulas através da televisão. Eles próprios, alguns são solicitados pelas escolas e pelos apoios, e são situações muito complicadas, sobretudo porque as famílias, e refiro-me em especial a crianças e jovens com deficiência intelectual e alterações de comportamento, as famílias, os pais, os irmãos ou eventualmente outros familiares estão em contínuo e sem uma perspectiva de apoio. Até porque muitas instituições não estão a dar resposta, não é? Os internatos e as instituições continuam com os jovens que estão em instituição. Os jovens e os adultos, há muitos adultos e já com uma idade até avançada. Mas os centros de atividade ocupacional que estão fechados, ou começaram a abrir com muitas limitações, porque com um menor número de pessoas, com distanciamento, com regras muito complicadas, e isto tudo torna a situação muito difícil. Por exemplo, o uso da máscara, que há pessoas que se recusam podem ter um autismo e recusam-se a utilizar a máscara.
parece que a partir de agora já vai deixar de haver problema, uma vez que com um documento a justificar o caso especial, as famílias podem ir à rua, ou próprio, sem máscara. Temos um problema complicado, que é a questão da diversidade das situações, a diversidade da pessoa humana em geral. Todos nós somos diferentes. E a própria deficiência também ela é diferente. As limitações, as incapacidades. Ainda há bocadinho falei com uma amiga cega que me dizia: tenho menos apoios no sentido profissional, estou mais desapoiada com a distância, e eu passei, até penso que tenho menos capacidades. As capacidades são a mesma. O apoio e o enquadramento social é que diminuiu e ela tem menos autonomia. Portanto, esta questão da sociedade não poder acompanhar e não acompanhar as pessoas com deficiência deixa as famílias e os próprios muito isolados. E na igreja também a situação não ajudou. Sim. Em que medida é que a Igreja podia fazer, digamos, mais, ou estar mais atenta também a estes que têm estas necessidades especiais diferentes dos outros? Bom, a Igreja somos todos nós cristãos. E a atenção vem de cada um de nós, como é que acolhe e aceita a pessoa com deficiência que está ao seu lado na comunidade. Ou, se está ao lado, quando sai à rua já não o conheço. Portanto, tem de haver um movimento de reconhecimento de nós cristãos, que todas as pessoas são nossos irmãos. E as pessoas com deficiência também fazem parte da comunidade. E têm habitualmente um contacto muito próximo, afetivo, e que, se não houver quem se aproxime, ficam isolados, e sobretudo as famílias. É muito complicado a família estar entregue a si própria e não sentir que tem alguém que a acolhe. No seu entender, devia haver estar mais disseminado, difundido, mais aprofundado este cuidado pela pessoa da deficiência no âmbito paroquial? Exatamente. As paróquias precisam de ter alguém que seja capaz de ouvir e de acolher uma família com deficiência. E se aparece na comunidade alguém com deficiência, tem de haver um movimento de acolhimento. Não é fácil, qualquer um de nós tem muita dificuldade em pedir ajuda. Nós não estamos predispostos a pedir ajuda. Sempre nos ensinaram que temos de ajudar. E há aqui um equilíbrio que tem de se fazer entre a capacidade de se pedir ajuda ou aceitar e dizermos: o que precisa de mim? O que precisa de mim? Diga-me em que posso ser útil. E é este diálogo de proximidade que falta. Nesta questão, há também, neste momento em que muitos portugueses vivem a angústia de não ter emprego ou de enfrentarem dificuldades económicas acrescidas, os portadores de deficiência também não são exceção. E o risco de pobreza é muito acrescido nestas pessoas. Sim, sobretudo, vamos falar de 10% da população que tem deficiência intelectual. A deficiência intelectual, numa sociedade que valoriza as pessoas por aquilo que produzem e pela sua independência, pela sua capacidade de iniciativa, não é muito favorável a acolher estas pessoas que têm outro tipo de capacidades, têm um bom relacionamento, são pessoas que são capazes de acolher, de se aproximar, têm outras capacidades que não costumam ser valorizadas. Portanto, é uma população que habitualmente já está excluída do emprego. Já está excluída. Se formos capazes de perceber que há outros valores na sociedade, que a sociedade tem de ser mais próxima, que temos de ter um encontro local com as situações, perceber que se há situações que precisam de ser internadas e institucionalizadas, a maioria das pessoas precisa de ter um apoio próximo,
Precisa, como agora se fez para as pessoas idosas, haver uma sinergia das diversas instituições locais pelo reconhecimento pessoal, conhecer as pessoas uma a uma. As medidas que são muito generalistas, às vezes no caso das pessoas com deficiência, que têm capacidades tão diversas, uma medida muito generalista pode não se adequar. Acho que sermos mais próximos e como o Papa diz nesta frase que inspirou o serviço a convocar este encontro, diz ele no número 52 da Laudato Si: é preciso revigorar a consciência de que somos uma única família humana. Não há fronteiras nem barreiras políticas ou sociais que permitam isolar-nos e, por isso mesmo, também não há espaço para a globalização da indiferença. Foi esta frase, sabermos que as pessoas estão em casa, sozinhas, desacompanhadas, e darmos-lhe voz. Foi isso que nos levou a este encontro. Online. Sim, com a presença do Sr. Dom José Traquina, que tem sempre a sua presença tão próxima e tão simpática e que a todos nos reconforta. E esperemos que esta iniciativa tenha efeitos práticos, concretos na vida das nossas comunidades cristãs, a começar por aí, desde logo, para depois alastrar. Pode ser que venham outros a partir das dioceses. Temos muita esperança que isto se vá multiplicar. Muito bem, Isabel Val, muito obrigado por ter estado hoje aqui no programa Obrigada Eclésia. também por esta parceria com a Eclésia. Exato, muito ter obrigada. trazido este tema tão urgente e importante. Recordo ainda que mais logo, pelas 22h45, ainda pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia, é na Antena 1. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.